Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV, do canal Internacionalismo. Estamos começando mais um correspondente internacional na tarde de hoje, quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021. A gente vai falar sobre bastantes notícias internacionais no programa de hoje. Já queria convidar todo mundo que está assistindo a deixar a sua curtida aqui no nosso vídeo, a comentar à vontade no nosso chat, a compartilhar o programa nas suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, por e-mail também, nos grupos, nas páginas, nas mensagens privadas para os seus amigos, listas de transmissões, listas de e-mail, para espalhar a Causa Operária TV, o internacionalismo, o correspondente internacional para todos os seus amigos, seus contatos, as pessoas que você acha que se interessariam aqui pelo nosso programa e as pessoas que você acha que deveriam conhecer, né, a Causa Operária TV e também o conteúdo internacional sob um ponto de vista anti-imperialista, né, não manipulado como a gente vê na televisão, nos jornais, nas rádios, nas revistas do Brasil. Queria lembrar vocês a acessarem o canal Internacionalismo, que é o canal de notícias, de programas, de documentários internacionais da Causa Operária TV. Você pode digitar aí na barra de pesquisa do YouTube Internacionalismo e filtrar por canais, vai aparecer ali o canal Internacionalismo. Então, no menu da Causa Operária TV, tem ali a opção canais, vocês clicam lá e já vai aparecer logo de cara o canal Internacionalismo. O canal está crescendo, daqui a pouco a gente está aí tentando, né, expandir o número de inscritos no canal para que até o final do ano a gente chegue a 1000 inscritos. A gente está publicando conteúdo todos os dias, né, com muitos vídeos aí de curiosidades, de assuntos interessantes, né, reportagens tanto atuais como históricas, né, sobre os acontecimentos mundiais. A gente está publicando documentários também, principalmente aos finais de semana. A gente está exibindo como estreias, então vocês podem ver ali a programação do canal Internacionalismo. Sempre no final de semana a gente vai ter documentários estreando e ao longo dos dias da semana vários vídeos, né? Inclusive os programas que a gente exibe ao vivo na Causa Operária TV são logo em seguida repostados no canal Internacionalismo, assim como os nossos vlogs, que a gente vai agora aumentar a produção, e também os podcasts, né? O podcast Mundo em Uma Hora e outros vídeos da Causa Operária TV da área de internacional. Então acessa lá o canal Internacionalismo, tem muito vídeo legal, tem os vídeos da Márcia Chueri, por exemplo. A gente não teve o Conexão América Latina terça-feira, mas a gente vai exibir aqui a coluna da Márcia Chueri, que já está, a coluna dessa semana, postada no canal Internacionalismo. Você pode chegar lá no canal, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, porque todo dia a gente está postando aí vídeos novos no canal Internacionalismo. Então se inscreve e compartilha com seus amigos para eles acessarem o nosso canal. Obrigado aqui ao LC29, que faz uma contribuição com um super sticker com a gente. Valeu, LC29, é muito importante essa contribuição. Todos aí que estão assistindo, façam como LC29, façam uma contribuição financeira para a Causa Operária TV, ele que é membro do nosso canal, e você também pode se tornar membro caso você ainda não seja membro. É só clicar no botãozinho aqui embaixo do nosso vídeo, seja membro, vai aparecer as opções ali para se tornar membro do nosso canal, a partir de R$ 7,99 com membro bronze, R$ 19,99 com membro prata, R$ 49,99 o membro ouro, R$ 99,99 o membro platina, R$ 199,99 o membro rubi. Então você que ainda não é membro da Causa Operária TV, está esperando o quê? Torne-se membro do nosso canal e venha contribuir para o crescimento dessa TV revolucionária, marxista, anti-imperialista, comunista, que é a Causa Operária TV, já chegando a quase 100 mil inscritos. Se inscreve também caso você ainda não seja inscrito no nosso canal. A gente que não recebe dinheiro da burguesia, a gente não recebe dinheiro do Estado, a gente é financiado apenas pela classe operária a quem nós servimos. Bom, deixa eu agradecer também aqui ao Antônio Zé Martins e o Sou Eu, também pelos comentários. Compartilhem aí nas suas redes sociais o nosso programa. Vamos começar aí com uma reportagem da Telesur
que é sobre as tensões aí entre China e Taiwan. Após uma semana de tensões crescentes em meio a preocupações internacionais, a China ratificou sua tolerância zero para qualquer interferência nos assuntos da ilha e o presidente Xi Jinping prometeu alcançar a reunificação pacífica de todo o país. Enfatizando a determinação de reintegrar o território à nação chinesa, falando no Grande Salão do Povo, em Pequim, Xi Jinping disse que as posições separatistas em Taiwan são o maior obstáculo para alcançar a reunificação da pátria e o perigo oculto mais grave para a meta de revitalização da nação chinesa. A questão de Taiwan é um assunto puramente interno da China, que não admite intervenção externa. Ninguém deve subestimar a determinação inabalável, a forte vontade e a grande capacidade do povo chinês de defender a soberania nacional e a integridade territorial. A tarefa histórica da reunificação total da pátria deve ser cumprida e o será definitivamente. Em diferentes ocasiões, a China disse que usará todos os meios à sua disposição para defender sua soberania sobre Taiwan. Pequim também rejeita a constante ingerência, principalmente dos Estados Unidos, nos assuntos da ilha. A China anunciou medidas para enfrentar os relatos de que militares dos Estados Unidos estão há um ano em Taiwan treinando tropas locais. A China também abriu as portas do país de forma virtual e presencial para a Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, com a missão de combater a poluição e prevenir a extinção em massa de espécies, além de apresentar um novo documento com metas de proteção dos ecossistemas até 2030. No evento, que se realiza na cidade de Kunming, a China afirmou que espera desenvolver mais ações conjuntas para a proteção da biodiversidade e que procurará reforçar o papel desta convenção, ratificada por 195 países e pela União Europeia, embora não pelos Estados Unidos, o maior poluidor histórico do mundo. Por outro lado, China e Índia concluíram a 13ª rodada de conversações militares em nível de comandantes, que teve como foco a elaboração da terceira fase da retirada da chamada linha real de controle, a fronteira que de fato separa os dois países. Durante o encontro, os dois países vizinhos também concordaram em desenvolver novos protocolos de patrulha para evitar incidente entre suas tropas, como ocorrido na semana passada, que terminou sem maiores danos. No entanto, ainda persistem diferenças entre as duas nações, e a China garante que a Índia insiste em demandas irracionais, o que aumenta a dificuldade das negociações, enquanto Nova Delhi acusa Pequim de ter um comportamento agressivo. Assim está hoje o panorama deste lado do mundo. Voltaremos com mais notícias do continente. Até pronto. Obrigado aqui pela contribuição do Sou Eu, também enviou um super sticker. Vamos ver então a coluna da Márcia Chueri, direto de Cuba. Ela enviou para a gente na última terça-feira, mas como não houve Conexão América Latina, a coluna é inédita e a gente exibe agora, lembrando que você pode acessar também para compartilhar no canal Internacionalismo. Vamos ver a Márcia. Olá, hoje é 12 de outubro de 2021. Sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. O assunto de hoje é vacina, porque é preciso falar do que está acontecendo. Em primeiro lugar, vamos derrubar um mito. Para que uma vacina possa ser aplicada, é necessária a autorização do órgão de controle de medicamentos do país. Em Cuba, a autorização do SECMED. No Brasil, a autorização da Anvisa e assim por diante. Outra coisa, um parecer positivo da Organização Mundial da Saúde dá prestígio, mas não é necessário para que a vacina seja utilizada em determinado país. Para participar da COVAX, sim, é necessária a aprovação da OMS, porque a COVAX é um mecanismo internacional supostamente criado para facilitar o acesso dos países pobres à vacina.
Digo supostamente porque, na verdade, ele está servindo para garantir os interesses dos grandes laboratórios farmacêuticos, protegendo as patentes e aumentando os preços das vacinas. A denúncia, aliás gravíssima, é do especialista Harris Gleckman, que foi funcionário da ONU. Ele afirma que esse mecanismo, a COVAX, é uma perversa iniciativa comercial desenhada e promovida pela Fundação Bill e Melinda Gates contra a saúde pública. A COVAX funcionaria como um banco comercial para fazer compras conjuntas em grande escala, dando segurança aos investimentos das farmacêuticas. Investimentos, aliás, que são muito mais de dinheiro público que privado. Funciona assim: os estados financiam a pesquisa com dinheiro público. Na hora de produzir e vender, as empresas ficam com os lucros. O que a COVAX faz é regular a distribuição e garantir os preços altos. O pouco de vacinas que ela distribui gratuitamente já está pago pelas compras feitas. Porque a denúncia vai contra a fundação de Bill e Melinda Gates. Porque a COVAX foi fundada por duas organizações, a Aliança Mundial para as Vacinas e Imunização e a Coalizão para as Inovações no Preparo para Epidemias. Ambas essas organizações foram projetadas e financiadas pela Fundação dos Gates, e são elas que mandam de verdade na COVAX. A toda hora saem informes demonstrando que os países ricos se apropriaram da maior parte da produção mundial de vacinas, e o máximo que a COVAX faz é pedir-lhes que doem o que não vão usar e que já está pago, ou seja, os laboratórios não doam nada. Gleckman afirma também que o mecanismo funcionou para marginalizar opções mais acessíveis e públicas, produzidas na China e na Rússia. Segundo a OMS, para obter imunidade coletiva, seria necessário vacinar mais de 60% da população mundial em todos os países simultaneamente, o que sabemos que não está acontecendo. Ainda há países com menos de 1% da população vacinada. A única maneira de conseguir isso que a OMS propõe seria que os países capazes produzissem vacinas e apoiassem diretamente os que não podem. O primeiro passo seria cancelar todas as patentes e restrições de propriedade intelectual sobre as vacinas e os tratamentos relacionados à Covid-19. Isso foi proposto na Organização Mundial do Comércio pela Índia e África do Sul, com apoio de mais de 100 países. E quem se opôs? Estados Unidos, Europa e outros países que são sede de laboratórios transnacionais. Além disso, o sistema COVAX privilegia as vacinas transgênicas, que utilizam processos experimentais, que são os que inserem DNA, como a AstraZeneca e a Johnson & Johnson, e as de RNA, como a Pfizer e a Moderna. Tanto a COVAX como a própria OMS e governos de muitos países estão optando pelas vacinas mais caras e arriscadas, preterindo as que usam tecnologias já testadas com outras vacinas, como as de vírus atenuados ou inativados e as de subunidades proteicas, que é o caso das vacinas cubanas. Então agora vamos falar das vacinas cubanas. Como sempre, a grande imprensa tenta transformar uma boa realização de Cuba em algo negativo. Afirmam, por exemplo, que as vacinas cubanas não estão aprovadas pela OMS e por isso não devem ser utilizadas, e de que não há vacinas anti-Covid seguras para crianças. Bem, as vacinas cubanas utilizadas para imunizar as crianças foram desenvolvidas com tecnologias já aprovadas em outras vacinas infantis, usadas há muitos anos, inclusive em outros países. Além disso, elas passaram por todas as fases de estudos clínicos com voluntários dessa faixa etária, estando bem comprovadas sua segurança e eficácia. Garantir a pesquisa, produção e distribuição desses produtos em todo o país, enfrentando os obstáculos impostos pelo bloqueio dos Estados Unidos, exige um esforço enorme. Só é possível graças à política sustentada há décadas de apoio à pesquisa científica e à indústria biofarmacêutica.
e graças também à estrutura do sistema de saúde cubano, que oferece atendimento universal e de qualidade em todos os níveis de atenção. Mais de 50% da população de Cuba já está totalmente imunizada e mais de 90% já recebeu pelo menos uma dose de vacina anti-Covid. Este mês já começou também a vacinação de convalescentes com uma dose de Soberana Plus e das pessoas que têm alergia ao timerosal com um produto especial sem esse elemento. A vacinação das crianças e adolescentes está em andamento. A última dose deverá ser aplicada em 5 de novembro. A expectativa é de que todas as aulas sejam retomadas a partir de 8 de novembro. Nos últimos 15 dias, os números diários de positivos e de óbitos vêm diminuindo, numa clara evidência do efeito da vacinação. Ao mesmo tempo, Cuba está apostando numa retomada econômica com 2 medidas de efeitos duradouros: a reabertura dos aeroportos a partir de 15 de novembro e a aprovação, na semana passada, da Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas, que vai estimular e ampliar a participação do setor privado na economia. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Valeu, companheira Márcia Chueri, que informou que mais de 90% dos cubanos já estão vacinados, pelo menos com a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Lembrando que em Cuba a vacinação é a partir de imunizantes produzidos na própria ilha, principalmente a vacina Soberana. Então, Cuba, um país pequeno, bloqueado pelo imperialismo, vacinando já 90% da população com vacina própria, sem depender dos monopólios capitalistas. Vamos agora com a coluna Crônicas de uma Inquilina, da Ilka Oliva Corado, poetisa guatemalteca que vive nos Estados Unidos como imigrante indocumentada. Também enviou para o Conexão América Latina, mas a gente exibe aqui no Correspondente Internacional. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con Crónica de una Inquilina. El poema que les voy a leer hoy pertenece al poemario Ocre, Mujer de Mercado. Aquí estoy, mujer de mercado, no hay día en que falte. Se abren las venas de un callejón, son puestos y bultos, trabajo y amor. Mis manos saludan el jornal labriego, nadie sabe mi nombre, me llaman María y me tratan de vos. Camino deprisa, la venta es urgente, soy niña y adolescente, abuela y una ilusión. Mi sonrisa cansada de tanto ajenar, los años ajados son tan disparejos, han hecho una mella en mi mirar. Mi voz es precisa, ninguna cornisa por donde escapar. Enfrento la vida, mi pulso es voraz. Marchanta me dicen, India no más. Nadie sabe mi pena, soy inexistente. Invocación en la intemperie, un delantal y una medida. Un puñado de fruta y agonía. Sigiloso el cobrador, el hambre ofende, la chispa anuncia, hay que echar la bendición. La primera venta es siempre la puerta, 7 montes y una oración, una herradura y una trenza de ajos. Que nadie lo sepa, esto es un secreto, con fin de mercado, ritual a confiar. Llega la tarde, se recoge la venta, se cuenta el dinero, mañana es igual, la misma rutina, el mismo cansancio y la vieja mella en el triste mirar. Dedico este poema a todas las mujeres de mercado. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Valeu, Ilka. O Lino Alves está aqui com a gente também. Valeu, Lino. O Arthur Freitas dá uma boa tarde, companheiro.
Boa tarde também para o Genildo Muniz, que fala que reclama da propaganda de banqueiro safado interrompendo a live dele. Aqui no YouTube toda hora fica aparecendo, né, essas propagandas pagas dos banqueiros. Bom, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo na União Europeia. A Polônia, ela está com um choque aí, né, de posições aí com a União Europeia. A Polônia, que é membro da União Europeia, né, ela entrou aí para a União Europeia e para a OTAN, né, logo depois, alguns anos depois, uma década depois aí do fim do bloco soviético, né, a Polônia pertencia ao bloco soviético e desde então, né, desde o começo dos anos 2000, pertence à OTAN e à União Europeia. Só que choques aí têm acontecido entre o bloco europeu e o governo polonês, desde que a extrema-direita assumiu o governo na Polônia em 2015, com o partido Lei e Justiça. A extrema-direita europeia, né, ela prega um discurso muito nacionalista contra a interferência dos banqueiros europeus nos assuntos dos seus respectivos países, né? Uma demagogia muito grande e acaba atingindo uma parte importante da população que, logicamente, é totalmente hostil, né, à política de rapina da União Europeia contra os empregos e tudo mais. Como não tem uma esquerda forte na maioria dos países da Europa, quem acaba capitalizando esse descontentamento com um discurso demagógico é a extrema-direita. E na Polônia, né, o partido Lei e Justiça, ele vem aparelhando os mecanismos do Estado polonês para que controle melhor, principalmente o poder judiciário, né? E, no entanto, isso daí acaba entrando em choque com as leis estabelecidas pela União Europeia, que são leis que devem ser seguidas por todos os membros. E a Corte Constitucional polonesa, que é dominada principalmente pelo partido governante, o Lei e Justiça, ela decidiu que essas leis da União Europeia são incompatíveis com as leis da Polônia e que, portanto, as leis da Polônia devem prevalecer sobre essas leis judiciais impostas pela União Europeia dentro de território polonês. Isso daí gerou uma crise grande entre o governo polonês e a União Europeia. No último domingo, houve grandes protestos de rua em Varsóvia e em diversas outras cidades polonesas em defesa, né, das leis da União Europeia e contra a aparelhagem aí do governo polonês do poder judiciário. Uma coisa que chama muito a atenção é que os protestos, eles são semelhantes aos protestos de revoluções coloridas, né, que ocorrem aí pelo mundo, por exemplo, na Bielorrússia, ou então o famoso Euromaidan, que aconteceu em 2014, né, no final de 2013, começo de 2014, na Ucrânia, que foi justamente, né, contra uma medida do governo, né, do então presidente Viktor Yanukovych, que acabava favorecendo as negociações da Ucrânia com a Rússia e desfavorecendo a possível entrada da Ucrânia na União Europeia. Naquele momento, vários manifestantes foram às ruas com bandeiras da União Europeia, né, exigindo inclusive a queda do governo Yanukovych, o que acabou ocorrendo através de um golpe de Estado liderado, né, pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Inclusive, documentários sobre isso a gente vai postar no canal Internacionalismo. E agora na Polônia acontece algo semelhante, não da mesma intensidade, né, porque foi até agora apenas um dia de protestos e eles também não aparentam ser realmente protestos desestabilizadores,
No entanto, muito possivelmente, eles têm dedo, né, de ONGs europeias, dedo das embaixadas dos países do imperialismo europeu na Polônia e dedo da própria União Europeia, né? Por que isso daí? Por que está acontecendo esse atrito de uma maneira mais profunda, né? Como eu disse, a Corte Constitucional polonesa, ela considerou que as leis do país não podem ser suprimidas pelas leis da União Europeia, né, que artigos aí dos tratados da União Europeia são inconstitucionais na Polônia e que, portanto, o que vai prevalecer nos julgamentos dentro da Polônia é a lei polonesa. A União Europeia não admite isso daí, né, e acaba entrando nesse atrito. Afirmou a Comissão Europeia que vai bloquear, vai congelar aí as remessas destinadas à Polônia, né? Cada país da União Europeia tem direito aí de o que eles chamam de ajuda econômica, o que não é ajuda nenhuma, né? Mais uma expoliação. E a União Europeia vai congelar essa suposta ajuda para a Polônia enquanto esse assunto não for resolvido, enquanto a Polônia não reconhecer as leis da União Europeia como supostamente superiores às leis da própria Polônia. E o governo da Polônia, né, um governo de extrema-direita, do partido Lei e Justiça, um governo extremamente anti-russo. A Polônia tem bases militares da OTAN, dos Estados Unidos, né? A Polônia cresceu realmente, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, né, como em todo o leste europeu, por exemplo, na Hungria, na Lituânia, na República Tcheca, na Romênia, um movimento, né, de extrema-direita, e parte desse movimento apoia o governo do partido Lei e Justiça, por causa de seu conteúdo extremamente conservador, né? Um partido que é ligado à Igreja Católica que é muito poderosa dentro da Polônia, né? E por causa desse ultraconservadorismo é contra os direitos da mulher ao aborto. Já houve várias manifestações nos últimos anos pelo direito ao aborto contra as leis impostas pelo partido Lei e Justiça, que impossibilitam na prática a mulher de abortar, leis também contra o movimento LGBT, né? Isso daí está tudo respaldado nessa base da extrema-direita. E agora o governo, né, ele tenta aparelhar o judiciário para controlar melhor o país. É quase uma pequena, né, ditadura que o Partido Lei e Justiça de extrema-direita vem tentando impor na Polônia nos últimos anos. Agora a questão, né, está na soberania da Polônia. A Polônia é um país atrasado, é um país do leste europeu, assim como a Hungria, a Ucrânia, os países do Báltico, a Romênia, a Bulgária, né, os países da antiga Iugoslávia, são os países mais atrasados da Europa. Não são países imperialistas, embora sejam países europeus. E a União Europeia é um bloco imperialista, controlado principalmente pela Alemanha e pela França. Isto é, controlada principalmente pelo imperialismo alemão e francês, pelos bancos alemães, pelos bancos franceses. A União Europeia impôs, né, uma política de arroxo fiscal enorme contra a Grécia, alguns anos atrás, supostamente para salvar o país da crise. Isso daí acabou com o país, né? A União Europeia impôs uma política de austeridade em diversos outros países na esteira da crise de 2008 para espoliar a economia desses países, para que ela continuasse, na verdade, aprofundasse o controle por parte do imperialismo europeu dessas economias, como em Portugal, como na Irlanda, como na Itália. Isso daí fez com que surgisse esse movimento de extrema-direita ultrademagógico diante do descontentamento da população com esse domínio, né? E na Polônia é uma situação parecida. Então a gente tem que entender que, apesar de o governo da Polônia ser um governo de extrema-direita e a União Europeia se passar, né,
por ser defensora dos direitos humanos, dos direitos das mulheres, dos direitos LGBTs, tudo isso daí, não está defendendo, na verdade, esses direitos, mas sim defendendo os privilégios dos bancos europeus, dos bancos principalmente alemães e franceses, dentro da Polônia, para que eles continuem controlando a economia e as instituições polonesas, né? O governo da Polônia, por uma contradição aí de interesses, né, que não tem nenhum mocinho nessa história, mas o governo da Polônia está aí, né, no caso, defendendo medidas que garantam a soberania da Polônia, embora essa soberania signifique o controle do aparato do Estado pela extrema-direita, né? Então, a gente tem que entender que, na verdade, é um jogo aí, né, uma briga entre o imperialismo europeu e um país atrasado. A conclusão que a gente chega dessa história é que não existe soberania dentro da União Europeia, né? Um país que vive sob a ditadura da União Europeia quer controlar a justiça na Polônia, a União Europeia quer controlar o sistema judiciário polonês, assim como ela quer controlar o sistema judiciário de todos os outros países membros da União Europeia. A União Europeia quer controlar tudo isso daí para facilitar as leis, né, que garantam aí a espoliação da economia e dos recursos nacionais desses países pelos bancos alemães e franceses principalmente, né? Essa contradição aí acontece em vários outros países, como na Hungria também, governada pela extrema-direita, mas em países onde a classe trabalhadora está minimamente organizada, como é o caso da Grécia e o caso de Portugal, a esquerda é um pouco mais forte e ela também tem essas bandeiras de soberania desses países com relação à União Europeia, né? De que os bancos europeus não tenham poder sobre a economia dos seus países, sobre a política dos seus países. A esquerda portuguesa, a esquerda grega, elas lutam para isso, né? Então, a Polônia, sendo um país que está sendo oprimido pelo imperialismo europeu, tenta, né, de alguma maneira ou de outra, se livrar dessa opressão. Isso não significa que a Polônia vai sair da União Europeia. Algumas pessoas, né, têm dito sobre uma possibilidade do que eles chamam de Polexit, né, que é o Brexit polonês, assim como aconteceu na Grã-Bretanha, mas o governo polonês já disse que não tem essa intenção e também não pode ser expulso da União Europeia. Um país que é membro da União Europeia só pode sair da União Europeia por livre e espontânea vontade, mas o governo polonês, como ele é um governo de direita, né, que na verdade todas as suas ações não passam de pura demagogia, ele não vai levar até as últimas consequências essa briga com a União Europeia e não vai sair da União Europeia, nem vai nacionalizar os bancos, esse tipo de coisa. É uma medida que não está, né, nem de longe, né, ao alcance aí, nem de perto nem de longe, né, ao alcance da extrema-direita, né? Mas, de qualquer forma, o que está acontecendo na Polônia é isso, a União Europeia tentando controlar totalmente a política do país e, por seu lado, o governo polonês de extrema-direita quer ele controlar a política do seu país. O que a gente só tem que deixar claro é que, na verdade, isso daí significa a luta entre um país atrasado e o imperialismo europeu do outro lado. A gente deve estar do lado do país atrasado, né? Porque, independentemente do governo que está no controle desse país, o controle do imperialismo é sempre muito pior, né? E seria muito mais difícil do povo polonês lutar contra os poderosos da Polônia estando dentro de um regime tão ditatorial como é esse que a União Europeia tenta impor sobre a Polônia. Obrigado aqui ao vivo pelo super sticker. Obrigado aqui também ao pessoal que está no chat, como o Ezequiel Santos, a Joselima Lima também e a Silvia Mirro. Valeu, querida companheira Silvia Mirro. O Ezequiel Santos fala que parece a emenda Platt que foi feita em Cuba na época da independência cubana. É parecido mesmo, né? Porque a União Europeia tem uma grande emenda Platt para todos os países, quase 30 países que pertencem à União Europeia, que eles precisam se adequar àquelas regras rígidas de controle dos bancos
principalmente alemães e franceses, né? Então, se você sair um pouquinho da linha, quiser um mínimo de soberania, você já é atacado, já congela os seus bens, só não invade porque não tem condições, né, a União Europeia, nem tem um exército em si, né, poderia ser a OTAN, de invadir esse país. Mas, quem sabe, né, se o país quiser fazer alguma coisa mais radical, né, como estatizar a economia, expulsar esses capitalistas europeus, a gente pode ver a crise se desenvolver, mas não é o caso da Polônia nesse momento aqui. Boa tarde aqui ao Donbass também e a Cecília Maria, que envia um super sticker para a gente também. A gente vai agora entrar em contato com a nossa correspondente internacional de Nova York, a Adriana Machado, para comentar um pouco sobre atualidades aí na política norte-americana e também para a gente continuar falando um pouquinho sobre a política internacional de um modo geral. Boa tarde, Adriana. Como é que vai você? Ei, Vasco. Boa tarde, companheiros da Casa Operária TV. Essa notícia é muito... eu acho importante notar a parte que fala que o imperialismo está usando o identitarismo de novo, né? Que são principalmente as leis. A Polônia passou uma lei... tanto a Polônia quanto a Hungria passaram leis contra ideologia LGBT, fala que é uma lei anti-pedofilia, mas que não pode mudar de gênero ou falar de mudança de gênero, de homossexualidade. Então está aí o imperialismo de novo, usando o identitarismo como desculpa para oprimir, né? E não tanto contra a esquerda quanto a direita recebe essa pressão. Uhum. A gente vê que a questão da extrema-direita está aumentando, né? A gente viu o caso na Itália, que teve o ataque fascista ao sindicato lá na Itália, que veio das manifestações contra o passe verde, né? Que é o Green Pass, que a Itália está passando uma lei que todos os trabalhadores, a partir de amanhã, tem que ter a vacina contra a Covid. Quem não tiver vacina é suspenso, ou toma multa, ou é suspenso, sem pagamento, sem remuneração. São 23 milhões de pessoas que vão ser afetadas por essa nova medida. E aí as pessoas saíram para manifestar e acabou com a extrema-direita tomando a liderança das manifestações e atacando o sindicato, né, o CGIL, que é um dos maiores sindicatos da Europa. É o segundo sindicato, são 5 milhões de pessoas que o sindicato representa, um sindicato que tradicionalmente ele vem desde lá de 1906, que foi criado o sindicato, a Confederação Geral do Trabalho na Itália, em Milão, que foi o sindicato que foi atacado em 26 pelos camisas negras do Mussolini, né? Então a gente vê a situação cada vez mais tensa com esse ataque da extrema-direita e o imperialismo perdendo o controle, né? E usando... Então, a gente vê aí na Hungria e Polônia, eles usando os métodos que eles têm para continuar em controle. A gente tem imagens, não tem, da manifestação na Itália? Temos um videozinho. Vamos ver?
sobre a questão na Polônia, o Teco Teco, ele pergunta, esse caso não seria enfrentamento entre imperialismo Estados Unidos versus europeu? Aparentemente não, como aconteceu no caso da Ucrânia, né, os dois estavam aliados ali contra o governo do Yanukovych. Geralmente é possível que aconteça, né, mas geralmente o imperialismo norte-americano e europeu estão ali alinhados, né? O imperialismo europeu, inclusive, ele é mais frágil, né, do que o próprio imperialismo norte-americano, então geralmente tem que se associar ao imperialismo norte-americano. Até porque é o Biden que está no governo dos Estados Unidos e o Biden tem essa mesma retórica, né, identitária, demagógica do imperialismo europeu, né, ao contrário do Trump, que tinha ligações ali com a extrema-direita polonesa, né, com esses caras aí, uma ligação ideológica maior, né. Valeu aqui ao Compa29 também, que dá um salve pra gente. O Donbass fala que em Porto Alegre vai ser obrigatório o passaporte da vacina. Ele tomou até a Pfizer, desde então vive resfriado e garganta arranhada. Detalhe, não tem amígdalas e quase nunca fico resfriado. Tanto que tomei 2 vezes antibiótico em toda a minha vida. Valeu aqui ao Reflexão Sempre, a companheira Reflexão Sempre também comentando aqui com a gente. Adriana, temos mais novidades aí nos Estados Unidos? Tem um senador aqui republicano, o Lindsey Graham, que ele é até meio engraçado, assim, ele veio reclamar que tem brasileiro vindo para Connecticut usando Gucci. Ele reclamou que os brasileiros que estão vindo imigrar para os Estados Unidos estão muito bem vestidos. O que acontece é que em 2019 os brasileiros que imigraram para cá foram 17.900. Agora, em 2021, já foram 46.200 brasileiros que foram presos, tentando ultrapassar as fronteiras americanas para vir morar aqui. E o Lindsey Graham, que é um republicano racista, está reclamando não só do aumento, mas também que ele está achando que os brasileiros não estão com necessidade suficiente, que eles estão muito bem vestidos. Mas mostra aí que depois do Bolsonaro, que as pessoas estão desesperadas no Brasil, né? Aumentando a imigração de pessoas que vêm aqui tentar a sorte nos Estados Unidos, e eu falo para quem quiser ouvir, não venha porque esse país é horrível. Aqui o trabalhador é explorado e essas prisões da imigração não são brincadeiras, mas o Lindsey Graham falou que os brasileiros vindo para cá e vai terminar em outro 11 de setembro. Está falando que provavelmente vão ser terroristas os brasileiros bem vestidos. Mostra que aqui nos Estados Unidos os dois partidos principais realmente são a mesma coisa, né? Não tem muita diferença. O que tem um pouco mais são os republicanos, que são mais abertamente racistas, mas a questão do Biden na imigração não melhorou nada, né? Desde do Trump, pelo contrário. E eu achei engraçada essa notícia racista. A outra notícia que eu queria comentar é sobre os trabalhadores do Google e do Amazon, que deram tiraram uma carta, trabalhadores anônimos, porque estavam com medo de retaliação, mas falando que não querem trabalhar, pedindo para a Amazon e para a Google acabar com o contrato do Projeto Nimbus. O Projeto Nimbus é um projeto de 1,2 bilhões de dólares que o governo de Israel e o exército de Israel fez com a Google e com a Amazon para eles
fornecerem, vão colocar as informações na nuvem, de tecnologia e tal. E os trabalhadores estão reclamando, falando que não querem trabalhar para essas empresas, porque esse projeto é claramente mais está contribuindo para o apartheid, que é no Israel, o ataque aos palestinos, né? Então, eles falaram que o Google e a Amazon buscam contratos agressivamente com a instituição do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, da imigração, a fiscalização alfandegária e as polícias, e que agora com esse projeto Nimbus, que foi assinado no começo do ano, que fica claro que a tecnologia, que é uma continuação dessa política das empresas, né, de fornecer tecnologia para a polícia, para militares, e que o contrato foi assinado na mesma semana que os militares israelenses atacaram os palestinos na faixa de Gaza, matando 250 pessoas, incluindo 60 crianças. Então fica aí o protesto dos trabalhadores para mostrar também que o governo americano, o imperialismo, não caracteriza a opinião do povo americano, né? Que o povo americano também é contra essas guerras, essa opressão. Acho que é isso. Uhum. Deixa eu agradecer aqui o José Silva, o Cifa também está aqui com a gente, o Mao Tse Tung de Almeida. Boa tarde, camarada, saudações do grande timoneiro. Saudações aí ao Mao Tse Tung de Almeida, que fala que também não existe democracia fora do maoísmo. Como um verdadeiro maoísta, sempre, alguns diriam, sectário. Mas os maoístas são companheiros nossos aí também de luta. Mao Tse Tung de Almeida. Ao vivo aqui está com a gente, Cláudio, bem-vindo também. Cecília Maria, valeu, Cecília. E o Eduardo Toledo também comenta com a gente. Uma última notícia dos Estados Unidos, né, é que a justiça norte-americana acusou um cidadão afegão, né, um antigo comandante talibã, de ter assassinado aí soldados norte-americanos em 2008, né? Segundo o site aqui do Poder Judiciário norte-americano, o Raji Najibullah foi acusado pela sua participação aí, suposta participação, né, em sequestro de jornalista americano em 2008 e também agora por ataques em 2008 a militares dos Estados Unidos no Afeganistão, incluindo ataques que resultaram na morte de 3 soldados americanos e funcionários afegãos. Curioso é que os Estados Unidos são muito hipócritas, né? Acusam aí um antigo talibã aí de ter participado em algum ataque contra as tropas invasoras dos Estados Unidos, né? Enquanto que os Estados Unidos invadiram o país, cometeram atrocidades, segundo os cálculos dos mais conservadores, extremamente conservadores, que a gente pode chamar inclusive de mentirosos, só 50 mil afegãos morreram em 20 anos de guerra, o que é claramente manipulado, né? Isso daí foi... São vários os casos de massacre, estupro, assassinato de civis por soldados americanos, né? Soldados do imperialismo. Pois é. Então é muita hipocrisia. Os Estados Unidos que inclusive conseguiram, na verdade, impedir o Tribunal Penal Internacional aí de investigar os crimes de guerra dos Estados Unidos, sancionaram inclusive, né, o Tribunal Penal Internacional para que não investigasse os crimes de guerra dos Estados Unidos, né? O que eles têm a esconder, né? Se os Estados Unidos não fizeram nada,
se os afegãos que são os bandidos, né? Por que os Estados Unidos estão tentando esconder tudo isso daí? Mas aí é mais uma prova aí do total cinismo aí do imperialismo norte-americano. Bom, o Antônio Zé Martins fala que 50 mil APM mata por ano no Brasil. Valeu aqui a todo mundo então que comentou, que assistiu, que acompanhou, que compartilhou o Correspondente Internacional. Obrigado, Adriana, pelas suas informações aí, análise direto de Nova York. Obrigado a todo mundo. A gente volta na próxima quinta-feira, 4 da tarde, com mais um Correspondente Internacional. Lembrando para vocês se inscreverem no canal Internacionalismo, que a gente está postando vídeo todo dia, vídeos muito interessantes, reportagens, documentários, né? Esses vídeos que vocês viram aqui também estão lá no canal Internacionalismo para vocês verem de novo, compartilharem, e vídeos inéditos, inclusive, em português, legendados, tudo. Bem bacana o conteúdo do canal Internacionalismo. Podem se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Valeu então, pessoal. Obrigado a todo mundo. Até a próxima semana. Tchau.